Olá, muito bem-vindo. Estamos dando início hoje à nossa jornada ao mundo das vendas. Essa jornada, como irei explicar daqui a pouquinho, está estruturada para te ajudar a você encontrar meios bem objetivos a aplicar esse conhecimento no teu dia a dia, de tal maneira que você possa, muito em breve, estar vendendo em novos patamares. Mas antes de começarmos, me conta um pouquinho aonde você está, em que cidade, em que estado. Escreve aqui no chat, deixa eu ver onde você está. Ah, perfeito. Temos participantes de diversas cidades. Eu queria também te agradecer esse esforço de estarmos aqui esses dias, vai valer muito a pena. Vamos desenvolver, nesses 5 dias, conhecimento de ponta, de tudo que há de mais especializado, de tudo que há de mais moderno, em ambientes de vendas. Estou trazendo nessa semana para você. A nossa jornada, não tenho dúvida, vai marcar uma etapa importante na sua vida, no seu desenvolvimento, na sua preparação como profissional de vendas e, consequentemente, nos resultados que você virá a obter. Estamos aqui já com um número interessante, significativo de participantes. E estamos já com o horário para dar início. Pessoal de Rio, São Paulo. Pessoal, então a minha equipe está comentando que tem muita gente do Rio, de São Paulo. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo, poxa vida, Rio Grande do Sul, eu estive esse fim de semana. Experiência fantástica, né? O pessoal do Rio Grande do Sul é muito especial. Pessoal da Baixada Fluminense aqui também de Nova Opa! Sul. Pessoal da Baixada Fluminense, muito bem-vindos. Fico muito feliz em recebê-los. Quem mais? Deixa eu ver. São Paulo, Bento Gonçalves, Rio Grande do Bento Sul Gonçalves, poxa vida, os gaúchos estão prestigiando, muito bom. Passo Fundo também. Passo Fundo, poxa vida, muito bom, muito bom. Ok. Nós estamos pensando, já damos início, né? Nós estamos pensando em termos um primeiro encontro e assim devem ser os subsequentes em torno de 30, 40 minutos, conforme a nossa dinâmica, conforme as suas intervenções. Falando nisso, eu já vou pedir a vocês para tomarem uma de duas providências. O pessoal que é mais tecnológico, abra seu bloco de notas no celular, ou no notebook, no iPad, enfim. E quem está acostumado a escrever, pega uma caneta, pega um bloquinho, porque, sem dúvida, várias das informações que eu irei apresentar nesse nosso primeiro encontro merecerão algum questionamento, alguma dúvida, quiçá como se aplica na minha empresa, ou será quiçá que se aplica ou não. Então, vão anotando que no final da aula eu vou abrir um espaço para que todas as perguntas que foram formuladas no chat sejam respondidas, ok? Bom, então, sendo assim, vamos dar início ao nosso primeiro encontro da Jornada ao Mundo das Vendas. Então, vou começar a apresentar para vocês o material que eu preparei com todo carinho, pensando em como vocês serão beneficiados, e eu, em contrapartida, também, que tenho um compromisso com a melhoria contínua dos profissionais do mercado de vendas. Então, eu estou trazendo a nossa agenda. E nossa agenda será basicamente da apresentação da jornada. Em segundo lugar, eu vou contar um pouquinho quem eu sou. Tem muita gente que me conhece, que está prestigiando esse nosso encontro, mas nem todo mundo me conhece direito. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, e vou fazer uma espécie de radiografia de como está o mercado de venda, na voz das próprias pessoas que trabalham no mercado de vendas. Então, eu capturei uma série de informações, vou trazê-las para vocês para traçar um panorama bem claro sobre o cenário atual em vendas. E o cenário, como todos nós já imaginamos, ele se presta a uma série de melhorias. E essas melhorias vão estar referenciadas em melhores práticas em vendas. Então, vamos também discorrer a respeito, ok?
E na sequência, a pergunta que surge é a seguinte: Miguel, mas tudo bem, eu já entendi, eu sei que eu convivo com esses desafios profissionais, sei que há referências no mercado de como fazer melhor, mas como aplico? Como aplico essas melhores práticas no meu dia a dia, na minha realidade específica? Eu trabalho nesse setor econômico, eu tenho esse portfólio de produtos e serviços, será que se aplicam a mim? Como eu faço? Então, vamos falar a respeito. E para dar maior veracidade à aplicação prática dessas melhores práticas, eu trouxe alguns depoimentos de gente que fez essa jornada, que diz o seguinte: ó, Miguel, o que você nos apresentou faz todo sentido, então vamos colocar em prática na empresa. Então eu trouxe alguns depoimentos para vocês verem que profissionais de diversos setores econômicos, independente inclusive do tamanho da empresa, eles conseguem colocar em prática e muda o patamar de resultados. E finalmente eu vou fazer um fecho com a nossa agenda de amanhã, ok? Bom, deixa eu começar com a apresentação da jornada, né? Em que consiste essa jornada? Eu tinha dito no início de que está organizada, está estruturada em 5 encontros. Desde hoje, segunda-feira, dia 16, até a sexta-feira, dia 20, nós teremos um encontro já programado às 19 horas todo dia, no qual em cada dia trataremos de um determinado tópico, ok? Hoje, no nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, vamos tratar sobre o mundo das vendas. Como está, como pode melhorar e como eu posso, profissional de vendas, aplicar o que há de mais relevante, mais importante, mais bem-sucedido, mundo afora, na minha realidade específica, ok? Amanhã, nós vamos tratar de um aspecto que vocês vão verificar da importância de entender em detalhe como uma empresa, como alguém processa a decisão de comprar. Em outras palavras, vamos chegar à conclusão, provavelmente juntos, de que muito depende da maneira como eu organizo para vender, a maneira como meu cliente compra. Então, eu tenho que alinhar esse processo. Sobre isso, vamos tratar. Na quarta-feira, vamos já entrar em um tema extremamente quente, né? Se eu identifico, se eu desenvolvo uma oportunidade, a pergunta natural seria: o que eu faço para maximizar a chance que essa oportunidade se transforme em um negócio fechado? Então, aqui haverá uma série de ponderações sobre o que os melhores vendedores do mercado e do mundo fazem de diferente em relação a outros. Na quinta-feira, eu vou apresentar a maneira como nós aqui na empresa, na Ventes, conseguimos organizar um método que já foi aplicado por inúmeros profissionais de empresas para elevar o seu patamar de resultados. Então, falaremos sobre isso na quinta-feira. E na sexta-feira será o ápice da nossa jornada. Nós faremos o seguinte: colocaremos todo esse conhecimento que foi tratado nos 4 dias anteriores de uma maneira resumida e prática, para que você possa, ao cabo da jornada, se colocar tudo que você aprendeu em prática e começar a coletar melhores resultados. Então, esta é a nossa jornada ao mundo das vendas, ok? E, contando um pouquinho da minha história, conforme a nossa agenda, vou mostrar algumas informações aqui rápidas. Eu tenho me dedicado a vendas a minha vida toda. Eu sou formado em engenharia e muito rapidamente, depois de alguma passagem por trabalhos em indústria, eu descobri o mundo das vendas e eu me encantei. E eu comecei a trabalhar como que na época se denominava engenheiro de vendas. Depois de algum pouco tempo, por fazer um trabalho intenso, com muita paixão e muito bons resultados, eu fui promovido a gerente de vendas. Aí se dá um salto na minha vida profissional, porque eu saio do país, da cidade onde eu nasci, em Lima, no Peru, e venho para o Brasil, para o Rio de Janeiro em particular. E o primeiro emprego que eu tive depois de uma passagem pela academia, que já vou mencionar, foi como gerente de vendas para a América Latina.
o qual tudo que eu tinha aprendido serviu para ser testado em lugares diferentes, com valores diferentes, comportamentos diferentes, maneiras de decidir diferentes, e eu continuava observando que algumas coisas se repetiam. Então, essa foi uma etapa muito interessante na qual, atendendo clientes de diferentes países, cidades, mercados, tamanhos de empresas, eu vi que vender significava encontrar uma maneira de fazê-lo de forma metódica. Mas isso vamos evoluir aos poucos. Depois que eu deixei esse trabalho da gerência de venda na América Latina para ser por 2 cargos executivos na área comercial. Mas, em termos acadêmicos, que uma questão que eu faço em paralelo, né? Acabei de contar que eu estive em Porto Alegre nesse fim de semana com a turma do MBA em Gestão Comercial da FGV. Eu também me dediquei muito a estudar. Eu acho que esse são 2 pilares que sustentam o desenvolvimento e o sucesso de qualquer profissional. Então, é fazer, arregaçar as mangas, ir a campo, constatar que o que você faz está dando certo e levantar questionamentos sobre se poderia haver maneira de fazer melhor. E aí tem outro pilar, que é estudar, se capacitar, pesquisar. Então, eu fiz a minha carreira profissional com esses 2 pilares. Em paralelo, uma carreira executiva na área comercial, na área de vendas, e em paralelo, a minha vida de docência em programas de MBA. Isto me levou, a alguns anos atrás, e é o último tópico da minha apresentação, a fazer certificações internacionais em vendas. Porque, de fato, o mundo acadêmico, o mundo do conhecimento formal, ele tem uma parte tinha uma parte do que eu precisava. A outra, eu saí fora do país a procurá-la. Então, por toda essa experiência, tanto de ir a campo, para vender diretamente, ou para liderar equipes, de orientar em visitas conjuntas, tanto quanto por uma vocação pessoal de estudar, de descobrir novas maneiras, quanto por certificações internacionais, eu venho já colocando tudo que eu vou falar aqui em prática há 12 anos em tempo integral. Então, para mim é uma alegria poder compartilhar com você tudo que eu venho aprendendo nessa minha caminhada pelo mundo das vendas. Mas que mundo das vendas é esse? Existem vendedores que são extremamente bem-sucedidos, existem vendedores que sofrem no mês a mês, no trimestre a trimestre, para baterem as suas metas. E o mercado, Miguel, em média, o que o mercado tem a dizer? Será que os profissionais de vendas, eles se sentem plenamente prontos, preparados, capacitados para enfrentar os desafios de clientes cada vez melhor informados, clientes com os quais é cada vez mais difícil negociar, concorrentes que trazem produtos e serviços com muitas analogias com os nossos, que têm políticas agressivas de preço e de forma de pagamento? Como você vê esse momento, Miguel? Então, tanto para dar-me depoimento, quanto para coletar resultados de pesquisa, eu trouxe algumas informações que são muito interessantes para termos uma mesma fotografia sobre o mercado atual de vendas. Esta primeira informação, para mim, é muito delicada, porque por trás de todo o nosso esforço, o nosso entusiasmo para identificar clientes que têm um perfil para comprar o que a gente vende, com todo esforço para poder abordá-lo por WhatsApp, por telefone, por e-mail, quando conseguimos dar início a uma oportunidade, somente uma de cada 4 oportunidades prosperam. Então, isto é um dado revelador, algum sinal importante está sendo passado para frente. Será que nós, vendedores, estamos sabendo o que deve ser feito para maximizar as chances? O mercado está mostrando que ainda não. Outra informação muito interessante é que quase a sua totalidade de potenciais clientes, de clientes que têm um perfil adequado para comprar o que a gente vende, eles querem se envolver, querem que o próprio vendedor estabeleça uma relação de engajamento com ele, ou seja, eles querem que o vendedor entenda do negócio deles, entenda de quais são os desafios que eles enfrentam,
quais são os problemas que eles não conseguem resolver sozinhos. Portanto, esperam do vendedor um olhar refinado, um olhar de negócios. Não somente esperam um vendedor que ofereça seu portfólio, independente de que tipo de produto ele ofereça. Ele quer encontrar sentido e construir relações. Isto é, assim, absolutamente fantástico para quem tem essa perspectiva de eu quero me tornar, como profissional de vendas, alguém muito importante para meu cliente. Então, na medida em que eu ajudo a resolver seus desafios, seus problemas, ele considerará que tem a mim, vendedor, como um parceiro de negócios. E ele poderá enxergar o valor, tanto na minha atuação profissional, quanto, naturalmente, na aquisição dos meus produtos e serviços. Uma das primeiras constatações no início do processo de venda, né, é que os vendedores declaram que a prospecção se torna muito difícil. Entendida a prospecção quanto conseguir agendar com alguém. E aí vem uma questão que está por trás desse dado de pesquisa. E o porquê? Por que será que os clientes relutam em agendar reuniões, em ouvir o que os vendedores têm a dizer? Muitas vezes a resposta é nossa, a um e-mail ou a uma ligação telefônica. Interessante, me manda uma apresentação e depois conversamos. Quem trabalha com venda sabe que essa é a maneira mais elegante, mas mais certa é não sermos recebidos. Então, quizá a maneira como propomos conversar com o cliente já tenha um problema no nascedouro. O que mais aprendemos? Que o cliente, ele não quer receber vendedores para falarem como suas empresas dos vendedores são maravilhosas, como seus produtos e serviços são fantásticos, e ele se sente quase que na obrigação de comprar. Muito pelo contrário, a valorização do profissional de vendas decorre da percepção do seu cliente que esse diálogo com o vendedor visa ajudá-lo a resolver problemas que ele sozinho não consegue. Ou para ele reverter, para ele debelar problemas que já estão instalados na empresa, ou, enfim, para melhorar coisas que estão funcionando razoavelmente bem. Isso é muito interessante porque coloca o papel do vendedor na perspectiva dos seus clientes como alguém que observem o segundo dado, né? 98% que solicita engajamento. Os clientes estão de braços abertos para receber aquele vendedor que tem uma proposta de negócios e não uma oferta de portfólio. Me explico. Quando eu digo uma proposta de negócios, é dizer o seguinte: meu caro cliente, a nossa empresa, e eu em particular, somos especializados em atender empresas do seu setor econômico. Empresas que costumam ter desafios de, por exemplo, produtividade, eficiência, legislação ambiental, problemas de segurança do trabalho. E é sobre isso que nós gostaríamos de conversar. Como podemos ajudá-lo a reverter esses desafios? Então, comprador, digo, cliente, ele quer muito conversar com vendedores, sempre e quando os vendedores estejam aí para ajudá-los a resolver esses problemas. Uma vez que eu organizo meu caminho para vender, e chamaremos daqui a pouquinho o processo de vendas, ele é fundamental para conseguir resultados. E, mais uma vez, a constatação. O gerenciamento do processo de vendas através de indicadores de desempenho é feito por uma de cada 4 empresas. Então, quando a gente vai avançando, vai encontrando com esses resultados algumas pistas do que precisa mudar para nos habilitarmos a ter um muito melhor desempenho, muito melhor resultado. E olha só que interessante essa informação. Quando nós vendedores, nos organizamos com um método de etapas sequenciais que percorram em paralelo o processo de compras do meu cliente, e eu faço de maneira profissional cada uma dessas etapas, com foco na melhoria do negócio do meu cliente, a tendência é que eu tenha um pulo quase que imediato no meu resultado de vendas.
uma pergunta natural seria, Miguel, mas se for fácil assim, eu faço amanhã. Perfeito, só que tem um requisito. Você tem que ter propriedade para dizer não somente que você é um especialista na tua empresa e no teu portfólio, mas que você é um especialista no teu cliente. Você é um especialista em entender o que empresas que têm um determinado modelo de negócios, que funcionam de uma determinada maneira, elas sofrem em potencial com esses problemas e pautam a sua maneira de conversar com seus clientes a partir desse conhecimento. Miguel, isso significa, então, que eu tenho que me tornar um profissional de vendas que não somente domina seu portfólio, suas aplicações, suas características, mas também como esse portfólio está sintonizado, está conectado com a reversão de problemas que tradicionalmente meus clientes têm. É isto? Perfeitamente. E, finalmente, e essa é uma notícia excelente, é que quando nós vendedores conseguimos estabelecer uma relação de confiança com nossos clientes, quando nossos clientes valorizam ter a gente como parceiro de negócios, como não somente alguém que está permanentemente oferecendo produtos e serviços, mas como alguém que ajuda o cliente a enxergar o que não é óbvio para ele, quando nós nos especializamos em entender como a empresa ou uma área específica do nosso cliente pode melhorar, aí ele, com o maior prazer, nos recomenda. Então, indicações que são o caminho mais curto e mais barato para encontrar novas oportunidades, elas decorrem naturalmente de termos uma atuação profissional em vendas. Eu cito aqui algumas das empresas cujas pesquisas me permitiram chegar a estes números. Então, a pergunta seria, Miguel, bom, eu não estou tão surpreso, eu reconheço que estes são desafios típicos de nós profissionais de vendas, ou na minha empresa, a área de venda passa por essas dores. Então, fazer o quê, Miguel? Aí vem o próximo tema do nosso encontro de hoje. Melhores práticas em venda. O que são melhores práticas, em geral, em gestão? É até intuitivo o nome, né? Em particular em vendas. É identificar o que fazem de diferente em relação aos outros, as empresas ou os profissionais que sistematicamente têm melhor resultado. Miguel, isso significa que se nós descobrirmos que há maneiras de vender que, independente do meu setor econômico, independente do portfólio que eu venda, independente do setor econômico do meu cliente, me levarão a melhores resultados, o primeiro que eu quero saber é conhecê-las. Então, a ideia é basicamente isso. Por que alguém se torna muito bom em vendas? E segundo, será que o método que ele utiliza, a maneira que ele utiliza, as técnicas que ele utiliza, se aplicam à minha realidade? Ou é só para setor de tecnologia, ou é só para a indústria, ou é só para serviços? Em cima disto é que nós vamos conversar a seguir. Eu vou mostrar aqui uma figura, dá uma olhadinha aí. Este é o resultado. Se vocês observam, é como se fosse um quadrante, né? Tem um eixo horizontal, tem um eixo vertical. Esse eixo horizontal representa, como diz o título, processo de vendas. E o eixo vertical representa, como está no título, relacionamento com o cliente. E vocês observem que tem 4 categorias de processo e tem 5 categorias que refletem o relacionamento que o vendedor tem com seus clientes. E na interseção dessas 4, com essas 5 categorias, surgem 3 níveis de performance. Intuitivamente, você pode imaginar, olha, o nível de performance 1 é o de pior resultado, o nível de performance 3, em verde, é o de melhor resultado, e o amarelo é intermediário, está na média do mercado. Exatamente. Então, uma primeira constatação. Este gráfico, ele decorre de um estudo chamado Anatomia das Organizações de Vendas de Classe Mundial. E é um estudo que é feito há 12 anos. Eu acompanho todo ano,
porque eu faço parte dessa pesquisa, eles me entrevistam por e-mail, e, portanto, eu tenho acesso ao sumário executivo dessa pesquisa. Mas a conclusão mais importante, todo ano, com pequenininhas mudanças, se aplica, é que as duas variáveis que explicam por que alguns vendedores e algumas empresas têm um muito melhor resultado que outras, é porque elas gerenciam adequadamente seu processo de vendas e porque elas constroem um tipo de relacionamento com seus clientes que leva o cliente a dizer: esta empresa, este vendedor são extremamente importantes para meu sucesso, porque seus produtos, seus serviços, seus insights, seu entendimento sobre o setor econômico é absolutamente importante para mim. Eles trazem, empresa e vendedor, empresa fornecedor e vendedor, trazem para mim soluções a problemas que eu já tenho ou que virei a ter em breve. Miguel, então, a tua sugestão é que nós tenhamos um processo de vendas que se acompanhe o passo a passo, como você disse, acompanhe o processo de compras? Exatamente. E eu estou vendo aqui na horizontal 4 categorias de processo. Eu só vou mencionar de que se avança da esquerda para a direita conforme o processo for formalizado e utilizado no dia a dia pela área de vendas. Isso significa, em vendas B2B, significa definir as 4 etapas típicas, ou 5, como prospecção, qualificação de oportunidades, apresentação de propostas, negociação e customer success, muito bem definidas. Definir também para cada uma delas os indicadores que revelem se eu estou cumprindo com o que deve ser feito. Por exemplo, se a primeira etapa de prospecção é muito importante, eu posso ter indicadores de desempenho como número de ligações, número de reuniões agendadas, número de oportunidades identificadas e por aí vai. Entendi, Miguel. Então, o processo é o que deve ser feito em indicadores para colocar metas e saber se, uma vez encadeados esses indicadores, virá o resultado. Em vendas, está sendo muito utilizado o termo engenharia reversa. Em que sentido? Se eu tenho uma meta de 100, isso significa que eu encaminhe tal número de propostas com um ticket médio determinado e uma taxa de conversão de propostas em negócios fechados. Significa que antes da proposta eu descubra ou desenvolva um número de oportunidades que se tornarão propostas, e para poder identificar as oportunidades, eu terei que fazer um determinado número de reuniões, que por sua vez demandará um determinado número de contatos, via e-mail, telefone, WhatsApp. Miguel, então, se eu encadear todos eles e tiver meta para cada um deles, o resultado será uma consequência natural do meu trabalho do dia a dia. Então, eu não precisarei chegar no final do mês, ou do trimestre, ou do semestre, de acordo com como forem minhas metas, com angústia de que será que eu vou bater? Bater meta significa fazer a coisa certa todos os dias. Então, o processo está claro. Miguel, e o eixo vertical que eu vejo que evolui de fornecedor aprovado a consultor de confiança. Pois é, o que há por trás desse eixo significa: eu sou, no extremo, fornecedor aprovado, mais um fornecedor que cumpre minimamente os requisitos para vender? Ou, no outro extremo, sou alguém que o meu cliente diz: você, graças a tuas sugestões, graças a teu olhar diferenciado, graças à qualidade dos teus produtos e serviços, você se tornaram um parceiro muito importante para a nossa empresa. As outras escadas, os outros degraus de fornecedor aprovado para consultor de confiança andam nessa direção. Resumo: se eu quero me habilitar a ter a melhor performance, os melhores resultados de venda do mercado,
eu tenho que ter um processo, ser disciplinado para segui-lo, e tenho que ter uma maneira de me relacionar com meus clientes para que eles cheguem à conclusão que é muito importante comprar de mim e não de outros, que é muito importante se relacionar comigo e não com outros. Enquanto no eixo horizontal nós temos processo, e processo é um descritivo de etapas, é desenhar um fluxograma, é tomar cuidado para definir indicadores. O eixo, esse no eixo horizontal, já o eixo vertical é o que denominamos muitas vezes de uma competência soft, que tem a ver com comportamento, mas também tem a ver com expertise, tem a ver com empatia, na medida em que você compra, entre aspas, os desafios que seu cliente tem e procura soluções inovadoras, principalmente quando ele usa o teu produto, o teu serviço. Miguel, então, o processo eu posso fazer um descritivo. E como me preparo para ser um consultor de confiança? Alguém que o cliente diz, é muito bom ter você como parceiro, é muito bom ter você como fornecedor. Você não me visita já abrindo o teu portfólio, não me visita tentando empurrar produto, muito pelo contrário, você me visita para propor conversas que melhoram meu negócio. E muitas vezes você traz revelações que eu ainda não tinha percebido. Bom, esta é a grande sacada. Como se constrói essa relação, esse relacionamento com o cliente? É através de método de vendas. Enquanto o processo revela o que deve ser feito, o método revela como deve ser feito. Por exemplo, se na primeira etapa de prospecção que eu acabei de mencionar, a primeira etapa tem como job e como indicador número de ligações, o que tem que ser feito é ligar para o cliente. O método tem que ser como eu ligo. Vai ter um script pré-definido, ele é rigoroso, o vendedor, o representante, o SDR poderá flexibilizá-lo. Qual é a saída típica de uma ligação? É o agendamento com um vendedor? Enfim. Então, aqui nessa lâmina está sintetizada toda a expertise comprovada dos melhores vendedores do mercado. E, complementarmente, eu trouxe aqui algumas informações também de outra fonte, na qual se declaram problemas e desafios em vendas. E observem, são todos os que nós já convivemos, né? Mas observem que é interessante. O primeiro é preço, ok? A outra é ter consistência, diferenciação competitiva, entrega e valor. O primeiro, se você não consegue responder ao segundo, terceiro e quarto, você vai ser jogado no primeiro, sem dúvida. Se o cliente não souber por que ele deve comprar o que você vende, e segundo, comprar de você, ele vai ver que os fornecedores têm produtos e serviços indiferenciados, comoditizados. Na ausência de outro fator de diferenciação, ele vai comprar do mais barato. Então, nós temos realizado inúmeros trabalhos com empresas cujos vendedores enfrentavam esse desafio. Miguel, meu cliente, ele me coloca contra a parede e o negócio dele é preço e forma de pagamento. Quem tem menor é que leva. Aí eu volto com a seguinte pergunta. O que você vende é exatamente o mesmo que teus competidores vendem? Não, Miguel, nós somos melhores nisso, nós somos melhores naquilo, nós somos melhores no atendimento, na implantação, somos melhores no pós-venda, nossos produtos têm maior garantia. Então, isto está claro para teu cliente? Porque se não estiver claro e ele não valorizar essas diferenças, não faz nenhum sentido ele pagar o preço que você pede. Se ele tiver da mesma maneira que vê qualquer outro concorrente, não há razão para ele pagar mais. Você também não pagaria. Miguel, agora está ficando mais claro. Se eu preciso construir uma relação que meu cliente considera importante, é porque ele enxerga o valor de ter a mim como vendedor, de ter a minha empresa como fornecedor e o valor que ele consegue perceber das soluções que eu aporto. E valor em vendas, eu vou ser um pouco categórico, mas valor em vendas é ajudar o cliente a que ganhe mais dinheiro
a que gaste menos ou uma combinação de ambos. Quando eu dizia para vocês, Miguel, então está fácil, eu amanhã começo. Amanhã você pode começar a pensar de que maneira o que você vende impacta positivamente o negócio do seu cliente e como ele poderá mensurar, avaliar esse impacto. Em termos percentuais, em termos absolutos, aí sim você vai estar em plenas condições de defender a tua posição, de vender soluções diferenciadas com valor e diminuir muito a sensibilidade do teu cliente a preços. Bom, a pergunta agora é a seguinte, né? Se a maioria do mercado, como vimos na pesquisa inicial, ela não apresenta resultados satisfatórios, então eu posso aplicar essas práticas ao meu mercado? Sim, sim. E o que acontece quando alguém investe esforço para avança nos dois eixos, organiza um processo e desenvolve e utiliza um método para vender para cada uma das etapas, como eu tinha mencionado já do processo de vendas. Uma pergunta natural que você poderia se fazer é a seguinte, Miguel, mas vem cá, isso se aplica em todo cenário? Eu sou uma empresa pequena, eu sou uma empresa média, eu vendo para a indústria, não, eu vendo para hospitais, eu vendo equipamentos, eu vendo serviços recorrentes. Será que isso se aplica ou isso é uma visão para multinacional, empresa grande? Eu sou um empreendedor, tenho uma empresa pequena. Vender é uma profissão tão séria quanto qualquer outra. Vocês, por exemplo, na área de finanças, não contratam para cuidar do fluxo de caixa da sua empresa, para a aplicação do seu disponível ou para a captação de recursos no mercado, alguém que, ele é bom de número. Não, você contrata um especialista que gerencia o fluxo de caixa, que gerencia a finança da sua empresa. Você, se você tem uma infraestrutura produtiva, você não contrata para gerenciar o modelo de produção, você não contrata alguém habilidoso em apertar parafuso. Em vendas é a mesma coisa. Independente do setor no qual nós atuamos, nós podemos nos tornar absolutamente especialistas em vendas, independente de qualquer variável. Eu trouxe aqui alguns depoimentos de gestores que trabalham em empresas muito diferentes, como um testemunho que seguir com disciplina o processo, utilizar os indicadores para validar que eu estou construindo a minha meta e utilizar um método para mostrar o valor de o cliente ter a mim e a minha empresa como fornecedores, faz toda a diferença na sua vida. Aqui, por exemplo, o Rogério Meves, ele trabalha na AP Brasil, que é uma das maiores empresas do mundo no setor de benefícios. Ele é um depoente que eu trouxe para vocês. Outro, o Henrique Taironi, ele é o diretor de uma das maiores empresas do mundo de exportação de diferentes tipos de pedras. Ele disse, Miguel, independente disto, eu consegui realizar tudo o que eu queria. Obrigado por você ter nos ajudado. Miguel, mas será que em todas as áreas funciona? Bom, eu trago aqui mais um depoimento, que é do meu querido amigo Sérgio Freitas. Então, vocês observem, não depende do tamanho da empresa, não depende do setor econômico, é disciplina para fazer acontecer. Eu queria, nesse momento, a minha equipe está me dizendo que foram postadas algumas perguntas. Eu queria que eles me avisassem para poder ir lá respondendo. Então, o que temos daqui para frente? Eu queria, em retribuição à sua participação nesse nosso primeiro encontro, dizer que eu preparei um glossário de vendas, de tal maneira que vocês possam se apropriar da nomenclatura que está sendo utilizada hoje em dia, para vocês verificarem se ela faz parte do seu dia a dia em vendas, de tal maneira que possa talvez descobrir que há coisas a serem feitas. Você pode, nesse código QR, já capturar o documento,
mas certamente a nossa equipe a enviará nos diversos grupos de WhatsApp que trouxe vocês até aqui. Ok? Então, vou passá-la. O que vamos ter amanhã? Se vocês lembram, eu tinha colocado na estrutura da jornada ao mundo de vendas, tínhamos colocado processos de vendas e processos de compras. Então, nós vamos tratar exatamente sobre isso. Nós teremos um mergulho na compreensão de como e por que nossos clientes compram de uma determinada maneira, para chegar à conclusão que devemos nos organizar para avançar em paralelo com esse processo de compras. Essa organização chamaremos de processos de vendas. Então, vamos entender esse processo, como funciona, o que passa por cada etapa até alguém decidir comprar ou não da gente. Depois, vamos tratar do processo de vendas em alinhamento a esse processo de compras. Vamos reparar quais são os eventos críticos. E essa vai ser uma etapa muito interessante, porque vocês vão ver a seguir, bem, eureka! Caramba, agora eu descobri como eu posso renascer muitas oportunidades, como eu posso abrir um leque novo de oportunidades e me habilitar a capturá-las. Então, amanhã será um dia extremamente rico, num mergulho de compreender como os clientes decidem e eu me organizar para ir a esse encontro. O reconhecimento do momento crítico será importantíssimo. E, finalmente, claro, vamos tentar colocar em prática já esse conhecimento para que você tenha nova referência na sua maneira de vender, ok? Eu vou pedir à minha equipe para me avisar sobre quais são as perguntas que eu deveria responder. Vamos lá, vamos para a primeira. Seguindo o processo e método, não vou virar um robô ao invés de ser consultor de vendas? Nossa, excelente pergunta, excelente pergunta. De que estado veio? Veio do Rio e é da Cristiane. Poxa vida, Cris, muito obrigado. Desculpa te chamar de Cris. De fato, esse é um mantra que existe no mercado, né? Que vendedor, ele é como se fosse um artista, ele depende das suas habilidades e dons naturais, de relacionamento interpessoal, de argumentação, de persuasão. E tudo isto é importante, mas não é central. Está mais que demonstrado que profissionais que seguem uma sequência de etapas, agregando esse tempero individual, têm muito melhor resultado que quem não tem. Por outro lado, Cristiane, lembre que processo e método são uma trilha, não são um trilho. Isso não cria inflexibilidade a você, como profissional de venda, dar seu tempero em particular, mas evita que cada dia você tenha que pensar novamente em como abordar, em como argumentar, em como elaborar a tua proposta, em como negociar. Cada dia fazer isso de maneira diferente é um veneno para os resultados em vendas. Em gestão em geral, variabilidade tende a trazer resultados baixos. Padrão, resultados altos. Obrigado, Cristiane, pela pergunta. Temos mais alguma? Temos mais duas. Temos uma agora do Vinícius Monteiro, que é: como posso definir o meu processo de vendas? Vinícius, parece que você se antecipou a leitura dessa última lâmina. Exatamente esse é o tema que trataremos amanhã. Como, ao compreender a maneira como os clientes compram, ou seja, o seu processo de compras, como desenhar, como implementar um processo de vendas que me permita acompanhar cada etapa que o cliente usa para avançar uma casinha. E eu quero avançar junto. Então, Vinícius, segura aí até amanhã, que amanhã trataremos disso. Legal. Temos mais uma agora, que é da Josiane, né? E ela pergunta: no processo de prospecção, para abertura de oportunidades, você teria alguma indicação de abordagem para o time de SDRs? Poxa vida, Josiane, muito obrigado. De onde é Josiane? Ela não botou aqui de onde ela é, mas se quiser... Josiane, confirma que é quem estou imaginando, que você é de Porto Alegre, é isso? A equipe vai me responder. Sim, Josiane, nós temos tivemos uma disrupção no mercado trazida pelo Aaron Ross, né?
o famoso autor da metodologia e do livro Receita Previsível. Então, para serviços que são recorrentes, você tem, na metodologia do Aaron Ross, de Receita Previsível, você tem o arcabouço conceitual e metodológico para você maximizar o sucesso de equipes de SDRs, ou, em linguagem comum, da equipe de pré-vendas, às vezes se chama de equipe de inside sales. Conjuntamente com essa metodologia, Josiane, existem no mercado inúmeras ferramentas para aplicação de abordagens através de inbound, através de outbound, através de redes sociais, que mais recentemente está se chamando de social selling. Então, a conjunção de método e ferramentas potencializam o resultado dos SDRs, sem deixar de levar em conta que todo profissional de vendas é altamente estimulado pela remuneração variável. Então, quando você tem método, tem ferramenta, tem indicadores e tem um bom pacote de remuneração, você está muito mais habilitado ao sucesso. Complementando, Josiane era de Novo Hamburgo. Ah, Novo Hamburgo? Ok, Josiane, obrigado. Nós temos agora mais uma pergunta, que é do Rômulo Feitosa, que ele pergunta: com a automação do processo de vendas, redes sociais, o vendedor é uma profissão em extinção? Ah, muito boa pergunta, muito boa pergunta. Olha, Rômulo, obrigado. De fato, não acredito que seja o fim, muito pelo contrário. Vendas, embora eu tenha dito que tem como fundamentos processo e método, dependendo do tipo de produto, vamos ver se no extremo é um produto de baixíssimo ticket médio e de ciclo de compra quase que imediato. Então, você ter canais virtuais para a venda faz todo sentido. A intervenção humana é menos necessária, a não ser que você considere a pré-venda ou o marketing. Bacana. Agora, quando você tem produtos e serviços que eles têm um ticket médio superior, portanto, o cliente percebe um risco associado à sua decisão, o papel do vendedor barra consultor de negócios, barra parceiro de negócios, é fundamental para dar razões que permitam ao cliente tomar a decisão de compra. Aí sim, para este outro tipo de venda, com um ticket maior, você pode, como vendedor, contar com todo o ferramental existente. Então, resumidamente, acredito que a profissão de vendas, por muito tempo, será extremamente importante, porque comprar amparado pelo apoio de um especialista é a maneira mais assertiva de você realizar a compra. No momento não temos mais pergunta, caso alguém queira fazer. Perfeito. A minha equipe está deixando o chat em aberto. Inclusive, se houver algumas... Perdão, estão me avisando que entrou mais uma pergunta. Mais uma agora do Flávio Pascoal. Ô, Flávio. Vendedor atual precisa conduzir sua jornada como gestor de negócio e obrigatoriamente dominar a análise de BI? Poxa, muito bom, muito bom. A tendência no mercado, Flávio, é sim, dependendo do tipo de produto ou serviço que você vende, sobretudo aquele de ciclo de venda mais longo e ticket maior, que envolve várias influências de compra no cliente para tomar a decisão, você se tornar um especialista de negócios faz toda a diferença. Que cliente visitar, que clientes prospectar, que clientes agendar, depende de uma área chamada inteligência de negócios. Você a chamou de BI. Então, hoje em dia, profissionais de vendas precisam ter, eles próprios, um certo repertório em inteligência de negócios. Há muita publicação a respeito. Caso você não tenha, eu recomendo você visitar o site do Google Alertas, onde você pode utilizar palavras-chave
que tenha a ver com o teu negócio, com o perfil do teu cliente, com o setor econômico que você atua, para você se manter permanentemente informado sobre notícias dos seus clientes, das suas decisões, mudanças de mercado, legislação. Então, sim, Flávio, você precisa ter uma leitura arejada, inteligente, para entender quais são as tendências do mercado nos quais teus clientes atuam. Isso te dará estofo, te dará repertório para conversar com teus clientes como que você parece ser um especialista de negócios. Perfeito. No momento, não temos mais nenhum. Poxa vida, eu pensava ficar por aqui uns 35 minutos, já são 52. Eu fico muito feliz de poder estar com vocês, compartilhando tantos anos de visitas a clientes, tantos anos de sucesso, alguns insucessos que também deixam um aprendizado e por isso valem a pena. Eu fico muito feliz de tê-los aqui comigo hoje. E se não houver alguma outra observação da minha equipe, eu vou me despedindo, reiterando o meu agradecimento a quem nos acompanhou até agora e aguardando por vocês até amanhã, 19 horas. Fiquem muito à vontade para repassarem o link da nossa jornada online a quem vocês acham que podem se beneficiar porque trabalham nesse mundo das vendas e dos negócios, ok? Fala que caso a pessoa também não estiver ao vivo, ela pode trazer as perguntas na live de amanhã. Isso mesmo. Como esse vídeo vai ficar gravado e os grupos de WhatsApp vão receber o link, se porventura você assistir esse link offline em um segundo momento, você amanhã pode trazer as suas perguntas e registrar no chat. Não haverá nenhum problema em respondê-las, ok? Sendo assim, meu muito obrigado e até amanhã.